Estamos dando início a mais este vídeo do Movimento Solidário Empresarial e o nosso convidado especial deste vídeo é o Jorge Moraes. O Jorge Moraes, além de ter sido dirigente de diferentes associações, federações e confederações empresariais aí pelo Brasil, ele é presidente do Conselho da Picorrucho, de moda feminina, de moda infantil. Ele é membro do Conselho da Orion, Gestão de Ativos, e também é membro do Conselho da Venture, que trabalha com startups. E está aqui a Ana Paula Rodrigues Bon, do Instituto Florescer, e diretora da BPW Porto Alegre. Tudo bom, Ana Paula? Tudo bom, Rogério? Eu sou Ana Paula Rodrigues Bon, fundadora do Instituto Florescer. Trabalho com desenvolvimento de pessoas por meio de cursos, treinamentos, palestras. Sou consultora empresarial e escritora. O movimento solidário empresarial surgiu a partir de uma conversa feita pela Alessandra Fraga, que não está nesse vídeo neste momento, o Rogério Bon e eu, com uma seguinte: o que vamos fazer com as nossas empresas e organizações neste momento de crise? Na primeira semana a qual Porto Alegre e o Rio Grande do Sul recebeu a notícia que faríamos o lockdown, nós começamos esse movimento de escutar as pessoas. Convidamos vários profissionais de áreas diversas para que a gente pudesse ouvir e compartilhar conhecimento para pessoas que poderiam auxiliar a encontrar meios, caminhos, ideias para que elas pudessem lidar tanto com a sua vida pessoal, profissional, quanto com as organizações e empresas, tanto sendo como proprietário, como sendo colaborador. Rogério? Eu sou Rogério Bon, sou administrador, professor de graduação e pós-graduação, palestrante. Tenho hoje 7 livros editados, mais 3 que estão por vir assim que o Covid permitir. E trabalho com consultoria há mais de 25 anos. Fundei a Tempos Consultoria. E hoje estou aqui com uma pessoa que eu respeito muito profissionalmente, respeito muito pessoalmente, o Jorge Moraes. Jorge, gostaria de te pedir para compartilhar um pouco da tua visão a respeito deste momento, a respeito dos impactos que as pessoas e que as empresas estão sofrendo e falar um pouco a respeito dos negócios onde tu estás envolvido, como é que estão sofrendo também essas circunstâncias. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Rogério. Olá, Ana Paula. Muito obrigado pelo convite. Eu estava pensando que crise a gente sempre teve e até o nosso último suspiro a gente vai ter na vida em geral crises, mas essa crise especificamente ela tem um caráter bem diferente das outras no que diz respeito à conexão que todos nós estamos tendo pelo planeta inteiro. Então, já tiveram outras, mas essa em especial que nos conecta no planeta, ela está diferente. A sensação e o impacto que a gente tem como participante do planeta, eu sou parte do planeta de fato, é uma sensação diferente, pelo menos tem sido essa a minha sensação. Eu tenho um irmão que mora para Emirates, né? Estava lá no front, lá no aeroporto, lá de Düsseldorf até começar o lockdown na Alemanha também, que foi um pouco antes do Brasil, e um outro irmão que mora em Nova York, quer dizer, em 2 lugares diferentes, e eu no Brasil, e a gente se conversando por WhatsApp. É muito engraçado, todo mundo dentro de casa, quer dizer, não importa o lugar do planeta, está todo mundo dentro de casa, de pijama, sabe, trabalhando em home office, quem tem condições, e está todo mundo tendo os mesmos sentimentos, não importa se é na Alemanha, se é na China, na Austrália ou nos Estados Unidos, os sentimentos que todos estamos tendo são os mesmos, é medo, incerteza, ansiedade, o que vai ser do futuro, o que eu vou fazer, sabe? Isso é novo para todos nós. A gente falando de Brasil,
no Brasil, a gente nunca teve uma crise brasileira num nível como se fosse uma guerra. Por exemplo, lockdown, nunca, nem meus pais sabem o que é um lockdown. Então, está sendo uma coisa que a nossa geração está tendo a oportunidade de vivenciar, e é um sentimento diferente, né? Tu ir para a rua, tu estar cumprindo ou uma lei, muitas vezes ser reprimido por isso, e tu entender como tem que ser, e tu divergir dentro da família o que é certo, o que é errado, para um lado ou para o outro, porque todos temos uma opinião diferente, somos muito imaturos para ter uma série de discussões, e aí pega uma série de questões novas para todos nós. Para mim, essa é a grande novidade dessa crise do Covid. Como eu disse antes, crise a gente sempre vai ter, mas essa novidade dessa conectividade planetária é uma coisa muito interessante. Nós somos iguais, todos temos os mesmos sentimentos, coisas que a gente já sabia em tese, mas estamos vivenciando isso, e isso está me deixando bastante excitado, assim, do ponto de vista de ter uma visão que talvez é uma oportunidade muito, muito, muito interessante, ainda que desafiadora. Aí tu me perguntaste como é que as empresas, né, onde eu faço... Como é que tu estás percebendo, de que forma está havendo um impacto nas empresas onde tu estás envolvido, e como é que está sendo lidar com isso dentro dessas organizações? Repete que deu uma falha que eu estou percebendo. Os impactos que tu estás percebendo dentro dos teus negócios e como é que está sendo lidar com isso nesse momento. Está variando de segmento. Vamos pegando o exemplo da Picorrucho, por exemplo, onde a gente, no período aí de uma semana, teve que fechar as lojas. E nunca, no pior cenário do nosso planejamento, quando a gente discute o orçamento do próximo ano, a gente discutiu a possibilidade de, em algum momento, ficar sem receita durante o período de um dia, que seja, quanto mais um mês, como é o caso. Então, a gente teve que... Eu estou falando da Picorrucho porque, assim como eu sou conselheiro também em outras empresas, tem empresas, por exemplo, que o mercado melhorou, como é o caso da Orion Gestora de Ativos, onde a gente ajuda empresas em crise. E para nós, infelizmente, não que a gente goste que exista crise, mas a gente tem essa expertise de poder ajudar empresas em crise. Então, para essa empresa estar muito bom, porque, afinal de contas, a gente vai poder ter a oportunidade de ajudar muitas empresas que não tinham crise e terão uma crise. E no caso da Picorrucho, que está em crise, visto a situação de queda na receita total, e tendo que lidar com despesas já estabelecidas, com custos fixos já estabelecidos, e tendo que tomar decisões muito rápidas, né? Num cenário também muito instável, né? Basta ver a questão do decreto do governo federal, que teve na terça, dizendo que a gente poderia fazer renegociação de contratos direto com funcionários, redução de jornada de trabalho, entre outros aspectos. 2 dias depois, o ministro do Supremo dizendo que teria que passar as negociações, se não me engano, foi o Lewandowski, é isso? Acho que foi o Lewandowski que disse que, então, a gente teria negociações com sindicatos, e a gente já tinha negociado com todos os funcionários em apenas 2 dias, e depois, mais 3 dias depois, numa votação do STF, disseram que não precisava mais. Então, a gente tendo que lidar com situações diferentes, difíceis, num ambiente
extremamente mutante, tendo que tomar decisão. É como se a gente estivesse num barco na tempestade, mesmo assim a gente tem que ter uma direção, e muitas vezes simplesmente essa direção é garantir a sobrevivência de todos no primeiro momento. Assim que a gente, no caso da Pico Rucho, assim que a gente avaliou, bom, primeiro aspecto, garantir a sobrevivência da empresa. Segundo aspecto, avaliar o cenário para ver onde existem oportunidades. Enfim, por exemplo, a questão do e-commerce, onde a gente tem um e-commerce que a gente já tem um projeto de 2 anos, então a gente aproveitou esse momento para aumentar os investimentos em e-commerce, para justamente aproveitar essa onda que já vinha crescendo há muitos anos, mas que a gente nunca priorizou ela, por a gente ter um know-how bem grande de loja física e loja de rua, né? Loja física de rua, e a nossa estratégia era crescer nessa linha de franquia de lojas físicas de rua. Deu uma não é uma pivotada, mas a gente está investindo bastante agora também no e-commerce, porque a gente é uma tendência, já era uma tendência, mas agora vai acelerar muito com essa crise. No caso da construção civil, que a gente atua também, a construção civil ela diminuiu a velocidade, a demanda continua independente, e a construção civil, eu aprendi que como a construção civil são ciclos econômicos maiores, a gente observa que crise vai ter sempre. Então, tu não consegue parar uma construção quando o mercado está bem e retomar a construção quando o mercado está mal. Não, é uma coisa que é como se fosse um trem, tu não consegue parar ele. Não, continua construindo, porque eventualmente o máximo que tu vai ficar é com um pouco mais de estoque, depois melhora, vende o estoque e a vida continua, né? Então, cada segmento a gente agiu de uma forma diferente, mas sem dúvida todos foram impactados. Ana Paula. Obrigada, Rogério. Jorge, trazendo um pouquinho dessa questão que tu trouxe no início, da questão humana, a gente tinha uma visão, pelo menos aqui no Brasil, do empresário ser aquela máquina de fazer resultados, onde só o valor financeiro valia. E neste momento a gente está tendo a oportunidade da gente ver o lado humano. Nós que já trabalhamos com o desenvolvimento de pessoas, sempre trazemos essa visão de que é indissociável o ser humano do profissional. E um vai refletir no outro. E neste momento, a gente observa muitas pessoas vivenciando isso, por trabalhar em casa, às vezes está no vídeo com a empresa e o filho passa, a mulher fala, ou o esposo conversa, sabe? E as pessoas estão enxergando que existe outro lado, que não é só a questão do profissional. Nós estamos interligados e eu acho que está tendo uma entrada desta vida da pessoa, do seu pessoal, dentro da organização. Nós estávamos conversando com outro colega em outro vídeo e ele estava contando a história de um empresário que, ao ver a sua fábrica sem movimento nenhum, chorou porque ele lembrou das vidas que estavam sob a responsabilidade dele e ele ia ter que arcar com aquilo, com as vidas, sabe? E sai de uma questão somente financeira, né? E isso é muito importante, como as pessoas estão se enxergando de forma diferente neste momento. A oportunidade que este momento não tão favorável, não, sabe, de enxergar oportunidades, e isso depende da pessoa, se ela vai ficar direcionando as energias para o lado ruim do problema, ou se ela vai parar e começar a buscar as oportunidades dentro de uma situação que já está instaurada. E tu trouxe também a questão do e-commerce, uma atividade que já estava planejada dentro do seu comércio, que não estava ainda com força total e precisava investir melhor, e neste momento vocês acharam a possibilidade de investir mais.
Só que o que acontece? Muitas pessoas migraram de forma rápida, foi um empurrão para que as pessoas viessem para esse mundo digital, os empresários viessem para esse mundo digital. No entanto, eu penso assim: a gente está num momento que está em defesa do caixa, tanto como empresa quanto pessoas. Então, nem todo mundo está comprando de forma virtual aquilo que se compraria se nós não estivéssemos em crise, se estivesse indo numa loja, porque está todo mundo sem saber o que vai acontecer ainda. Como tu bem falaste, não temos um direcionamento concreto de como as coisas ainda vão se desenvolver. Todas as pessoas que têm produtos migraram rapidamente para o e-commerce, mas você enxerga que tem público para poder absorver toda a demanda de e-commerce que está sendo gerado neste momento? Como que tu enxerga isso? Eu acho que nem todo mundo migrou para e-commerce. Tipo, de cada 10 clientes que compravam, 2 compravam e-commerce e os outros 8 em lojas físicas, e agora está todos os 10 no e-commerce. Não. Mas, tipo, daqueles 8 que compravam na física, uns 2 ou 3 estão começando a aprender, a entender, a comprar, a receber em casa. Então, vai ter uma demanda aumentada nesse sentido, mas seguramente existe muitas pessoas que simplesmente estão segurando a compra porque não estão tendo a oportunidade. Aquela venda, aquela compra emocional, a famosa compra emocional, né, que a gente, enquanto lojista, aprendeu a explorar a emoção do cliente na hora da compra, combinando cores, montando looks, colocando a mercadoria no caminho dos clientes, quando eles estão indo para fazer o pagamento no caixa, por exemplo. Isso vai diminuir bastante. Como vai ter menos circulação, a gente não tem previsão do tempo que vai demorar a orientação de ter um distanciamento social, aquele nosso momento gostoso de passear. Eu vou dar uma passeada ou no shopping ou na rua e vou comprar algumas coisas, né? Tu sai para comprar um par de tênis e tu volta para casa com 2 pares de tênis, meia, casaco, calça. Isso vai diminuir. Ou, por exemplo, quando tu tem aquela vontade de, tu sai com uma lista. Isso acontece bastante no caso da Picorrucho, onde as mamães fazem uma lista e orçam nos diversos fornecedores daquele produto. Isso vai diminuir muito, porque o tempo que as pessoas vão ter para estarem na rua vai ser um tempo menor, mesmo todo mundo de máscara, logo ali na frente, até que achem uma vacina, que pode demorar 6 meses, 1 ano, 2 anos, quem sabe, vai mudar todo o ambiente e a forma como as pessoas se comportam na hora da compra. Essas pessoas vão sair para ir no banco e vão passar na Picorrucho. Vão passar na Picorrucho com a sua listinha, que provavelmente ou por WhatsApp ou por e-mail ou pelo site ela já tem todo o preço, ela já pesquisou na internet, vai lá, faz a compra, vai embora. Então, isso vai mudar bastante. Aquela compra emocional ela vai diminuir bastante, porque as pessoas vão ter menos tempo para compra, aquela compra prazerosa que todos nós temos, de ir passear e, ao mesmo tempo, comprar. Isso eu acredito que vai diminuir bastante. Jorge, uma coisa que a gente precisa analisar é que, certamente, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, todos nós vamos olhar para trás e ver que, dentro desse período de pandemia, nós tomamos uma série de decisões que talvez não tenham sido as melhores. Quer dizer, nós estamos buscando fazer o melhor possível dentro das nossas empresas, dentro das nossas casas. Quem está nos governos, e aí eu coloco em todos os governos, porque a gente tem conversado com pessoas do mundo inteiro e tem acompanhado notícias do mundo inteiro, e raros são os países onde está havendo algum elogio à forma como está sendo levado a pandemia. Então, seja na Nova Zelândia, onde praticamente, em tese, está controlado, seja na Itália, onde teoricamente houve uma demora para se tomar alguma medida, a crítica aos governantes é muito intensa. Então, independente de onde se esteja, essa crítica vai acontecer. A gente está aprendendo, né? Nós estamos olhando, tomando as medidas dentro das nossas empresas, e como é possível se conciliar
essa necessidade de cuidado com a saúde e, ao mesmo tempo, cuidado com a saúde dos nossos negócios. Porque até vou te pedir para quando tu fores falar, quantas pessoas, Jorge, tu tens trabalhando nos teus negócios, né? Porque quantas vidas estão vinculadas às decisões que tu estás tomando enquanto empresário. Às vezes as pessoas olham uma questão simplista. Mas o empresário tal ou a empresa tal só está pensando no seu caixa. Sim, mas se aquela empresa deixar de existir, quantas pessoas serão impactadas? Eu aproveito para contribuir dizendo que os parques temáticos da Disney, que no mundo tem 200 mil funcionários, deram férias coletivas para 40 mil funcionários, e com perspectiva de que sejam demitidos grande parte deles, caso os parques permaneçam fechados por mais tempo. Então, queria te ouvir um pouquinho a respeito disso, por favor. Eu já ia comentar justamente porque a Ana Paula antes também fez referência às pessoas, né? E as pessoas... parece que a gente vive, de fato, no nosso sistema, digamos assim, capitalista, consumista, que não é o melhor modelo do mundo, a gente sabe por muitos motivos, né? Mas é o modelo que a gente tem de melhor nessa evolução que a gente teve até agora, e seguramente a gente tem que dar um passo para frente para melhorar esse modelo ainda mais. Mas esse é um modelo feito de empresas, e muitas vezes a gente focado em empresas, a gente justamente, como a Ana Paula falou, a gente esquece que empresas são pessoas. O processo produtivo, ele inicia por uma pessoa que teve a ideia do empreendimento, ele se desenvolve através das pessoas que são sócios, o time, os colaboradores da empresa, e ele existe com um fim. O fim também são pessoas, são clientes. Às vezes a gente esquece, de fato, Ana Paula, que é isso mesmo. O sistema que a gente está inserido, que é um sistema de empresas capitalista, é um sistema que existe para nos atender as nossas demandas, as nossas ansiedades, necessidades. E no momento, só que às vezes a gente entra naquela rotina, né, de trabalhar, voltar para casa, fim de semana organizar alguma coisa, segunda-feira retoma a rotina, que a gente vira quase uma máquina e esquece que somos pessoas, todos, donos de empresa ou colaboradores empregados. Rogério, só voltando um pouco atrás, em 2016, quando a Picorrucho entrou em recuperação judicial, nós tínhamos 360 funcionários. A lei de recuperação judicial permite que eu faça a rescisão de todas as pessoas que eu preciso para manter a empresa viva e coloque a rescisão de todas essas pessoas dentro da recuperação judicial, para lá no plano de recuperação judicial eu dizer como é que eu vou pagar essas pessoas. Então, em outras palavras, eu posso chegar hoje e dizer para toda a minha turma, pessoal, vão embora, sem nenhum centavo, sem nenhum real, e daqui, sei lá, e depois, daqui a 6 meses eu vou apresentar o plano para talvez daqui a 2 anos pagar vocês, pagar o salário, inclusive, e mais as verbas rescisórias. A lei permite isso. É legal, mas não é, no meu entendimento, humano e moral. Quando o Picorrucho entrou em 2016, a gente não, em recuperação judicial em 2016, a gente não tinha caixa. Eu estou te usando essa história nossa para responder o que tu me perguntou, Rogério. A gente não tinha caixa, mas a gente decidiu, não vamos colocar as pessoas, nós tínhamos 360 funcionários e a gente teve que fazer a rescisão de 200, porque a empresa não tinha condições. Mais um mês, naquela época, nós não teríamos nem o dinheiro para pagar o salário de todos os colaboradores. A gente teve que tomar essa decisão. Como é que tu faz quando tu não tem caixa e tu diz o seguinte, não, eu vou ter que demitir os 200 e eu não vou botar eles na recuperação judicial, eu vou demitir na forma tradicional, pagando todos os direitos que todos os trabalhadores têm no momento da sua rescisão. Bom, depois umas 2 noites sem dormir, mas com a crença, e aí é que está.
é uma crença que a gente tem, inclusive, hoje escrito na parede da empresa. Ele não sabia que era impossível, ele foi lá e fez. Era impossível naquele momento, porque não tinha caixa, mas tu também estava decidido a não deixar essas 200 pessoas sem receber. Bom, a história é um pouco longa, tá? Mas é, sim, possível. Nós fizemos a rescisão das 200 pessoas e não colocamos uma só pessoa na recuperação judicial, no plano da recuperação judicial para receber lá na frente. A gente foi, negociou com o sindicato. Bom, a história é longa, tá? Mas a gente conseguiu negociar com as pessoas naquela época para receber parcelado durante 2 ou 3 meses. A gente foi desligando o pessoal aos poucos. Enfim, a gente foi fazendo 1001 coisas no sentido de preservar as pessoas e não deixar que elas ficassem sem o seu salário. E, por consequência, elas iam ficar sem seguro-desemprego também, porque elas não iam ter a sua rescisão. A rescisão só viria 2 ou 3 anos depois. Então, a gente tomou essa decisão. Agora é a mesma coisa. Eu vejo muita gente nas redes sociais discutindo mas é a saúde das pessoas ou a economia? O que vale mais? É a vida ou a economia? A gente não entende que seja assim. A gente entende que que a vida é mais importante. No entanto, a economia precisa estar bem, as pessoas precisam ter emprego para poder ter a sua vida de forma digna. Não tem como separar as duas coisas. Se é possível, sim, botar as coisas. O que a gente pode fazer para atender as ansiedades das pessoas, atender a saúde das pessoas e, ao mesmo tempo, manter as empresas vivas e produzindo. Então, é isso que a gente tem feito. A gente fez uma programação falando de Pico Russo especificamente, né, que é a empresa que mais está sofrendo nesse momento. A gente tomamos a decisão de fechar uma das lojas. Hoje são 9 lojas. Fechando uma loja, a gente conseguiu pegar o estoque e passar para as outras. Então, a gente consegue, se essa crise durar 6 meses, a gente já se organizou para conseguir passar por essa crise. A gente pegou os benefícios dados pelo decreto do governo federal, que, sem dúvida, preservou muito o nosso caixa. E aí, de novo, né, a gente está preservando a saúde das pessoas e está preservando a saúde da empresa, de mantê-la viva, justamente fazendo inúmeras coisas, como todos os empresários estão fazendo, negociando aluguel. A questão do imposto, a gente conseguiu também, através do decreto, ter o benefício de pagar mais para frente, renegociando com o fornecedor. Enfim, acho que vocês têm falado com outros empresários, basicamente as ações têm sido basicamente as mesmas, mas é isso, é possível sim, quando a gente acredita que é possível. Uma coisa, Jorge, que talvez os brasileiros, tanto as pessoas, né, o funcionário, o profissional liberal, como muitos empresários brasileiros estão se dando conta, é algo que normalmente a gente vê o grupo dessas pessoas não gostarem muito, que é a questão de planejar. Então, o empresário brasileiro, de um modo geral, não gosta de planejar, as pessoas não gostam de planejar, e a gente, enquanto consultor, ao longo dos anos, percebe isso, que empresas que se estruturam, que têm um planejamento, uma organização, elas, lamentavelmente, elas são a exceção, elas não são a regra. E a gente está vendo que esse momento está demonstrando que pessoas e empresas, quando têm um plano de contingência, quando têm uma reserva, quando tem diversificação, teu caso, enquanto empresário, tem uma diversificação de negócios, né? Quando a gente não coloca todos os ovos na mesma cesta, de alguma forma o impacto é um pouco menor. Evidente que numa situação de pandemia global, da forma como nós estamos vivendo, é praticamente impossível alguém dizer, não, eu não estou sendo atingido de nenhuma forma, né? Só se o cara morar numa ilha deserta sozinho, e ainda assim, talvez ainda seja atingido. Então, tu percebe que está sendo um momento de aprendizagem para as pessoas e para as empresas? Sem dúvida, sem dúvida. E aí eu vou falar um pouco de crise. Como eu disse, além de já ter passado por várias crises na minha vida privada e na minha vida empresarial,
A crise tem um aspecto, vamos chamar de ruim, no sentido de ser dolorido, no sentido de nos tirar da zona de conforto, mas, ao mesmo tempo, ela tem um aspecto bastante salutar de ter também um monte de oportunidade ali, que a gente pode sair muito, mas muito mais forte. E essa questão aí de um aprendizado que a gente tem, por exemplo, é que parece que quando a crise chega, parece que o mundo acaba. E depois que passa, a gente viu que ele não acaba, e ele nunca acaba. E toda crise ela é igual no sentido de que ela é diferente, no sentido que sempre o que motiva ela são razões diferentes, mas ela é sempre igual porque ela sempre tem início, meio e fim. E na medida em que a gente persiste e tem uma atitude de humildade, no sentido, bom, caiu a minha casinha, onde tem a minha responsabilidade nessa situação, ou onde tem as oportunidades que eu posso me posicionar, o que eu tenho que aprender de novo, e a partir dessa nova atitude mental, abre espaço para o meu desenvolvimento de alguma competência, alguma que eu não tenha, que eu tenho que adquirir, e a vida segue e a gente sai lá na frente melhor, justamente pelo aprendizado que a gente teve de toda a situação, e a gente se transforma numa pessoa melhor. Não sei se vocês já ouviram falar do Kohlberg, até para ilustrar um pouco o que eu estou falando, que é a teoria de desenvolvimento moral. Vou teorizar um pouco aqui, falando de crise. O Kohlberg ele fez um experimento bem simples, ele colocou, para desenvolver a teoria dele, ele colocou umas bolachinhas no consultório e sempre marcava, ele era terapeuta, e sempre marcava a consulta para o horário das 12 horas, do meio-dia. E deixava umas bolachinhas ali. Mais ou menos às 11 horas, a secretária ligava, atrasou um pouco, vai ser 12h30, para a pessoa chegar na consulta com fome. E ele deixava umas bolachinhas bem gostosas ali na sala de espera. E aí e ele botava uma câmera e ele começou a observar a atitude de cada pessoa, e ele classificou em 3 grupos de pessoas. As pessoas que chegavam na sala de espera, olhavam na volta, né, todo mundo morrendo de fome, né, não tinha ninguém perto, iam ali e pegavam uma bolacha e comiam, mas ficavam bem quietinhos, não falavam que tinham pego a bolacha. Ah, não, desculpa, faltou um detalhe, tinha uma placa dizendo que não podia pegar a bolacha. E aí, uns olhavam na volta, não tinha ninguém, iam lá, pegava a bolacha. O segundo grupo ia lá, olhava, e depois eles viam que a pessoa tinha a intenção de ir, porque estava com fome, mas não ia, respeitava a lei. E um terceiro grupo que uns pegavam a bolacha e deixavam um bilhete dizendo que pegavam, ou comunicavam ao terapeuta dizendo que tinham pego, ou não pegavam, mas ficavam indignadas e falavam, pô, como é que vocês me chamam aqui 12h30, eu vou morrendo de fome, botam bolachinha na minha frente e dizem para mim não pegar. Então, acho que a crise tem um pouco disso, assim, de nos tirar dessa zona de conforto, de tu estar ali querendo comer aquela bolacha e não poder pegar. E tem um grupo de pessoas que mente para si mesmo, ou se não tem ninguém olhando, que o Kohlberg diz são pessoas de nível moral mais baixo. Elas sofrem, mas elas não aprendem com a experiência. E tem o segundo grupo, que é um nível moral mais elevado, que obedecem à lei. Ou não pode pegar bolacha, não pega bolacha. E daí ela atravessa pela crise e ela sofre, como todos sofremos, mas não tem aprendizado nenhum. E tem aquele grupo mais elevado moralmente, segundo a teoria do Kohlberg, que eles fazem a leitura do cenário e eles dizem assim, pô, isso aqui tem que mudar. Ou o que eu tenho que mudar? Ou eu vou desenvolver melhor, ou na próxima consulta eu como para não vir com fome, mas eles percebem o cenário e, de alguma forma, eles se transformam. Então, eu vejo, toda crise ela tem esse aspecto bastante salutar, que é de ser a oportunidade de uma transformação, seja para nós enquanto indivíduos, famílias, sociedade. Muito bem. Jorge, a gente vai fazer uma rodada final para encerrar essa nossa conversa.
Eu vou passar a palavra para a Ana Paula, depois eu passo para ti para fazer as considerações finais e deixar uma mensagem para as pessoas que estão ouvindo aqui no canal do Movimento Solidário Empresarial, no YouTube, no Facebook e no Instagram. Então, Ana Paula Rodrigues Bon, do Instituto Florescer. Obrigada, Rogério. Jorge, tu trouxe uma questão assim, que você está tomando atitudes que praticamente a maioria dos empresários estão tomando, que é a questão de negociação, de pensar no que fazer com as pessoas, com a folha de ponto, utilizar a base do governo de apoio que eles estão oferecendo. Só que cada pessoa que a gente conversa aqui traz uma essência diferente, traz uma ideia diferente deste mesmo meio, sabe? E é muito importante quando a gente conversa com cada uma das pessoas que vieram aqui, e a gente encontra dentro dessa situação onde que todo mundo está sofrendo de alguma forma esse impacto, mas que também estão tentando enxergar a possibilidade. Que é isso que a gente buscou quando a gente quis ouvir as pessoas. Que é assim, tá, o problema existe, mas como fazer, o que fazer? E cada um que veio conversar com a gente trouxe visões, ideias, sentimentos diferentes. A gente agradece muito, eu agradeço muito, muita gratidão por ter aceito esse convite, por ter trazido essa comunicação, essa conversa, as questões de que você já passou por outras situações e você aprendeu com essas situações e neste momento você está mais preparado do que muitas outras empresas para poder passar, mas você teve um aprendizado em tudo que você já vivenciou e uma nova forma de enxergar e trazendo a tua experiência, talvez a gente auxilie pessoas a não passar por tanta dificuldade, porque crises sempre vão existir. É trazer, sim, sofremos agora, alguma coisa a gente não fez. O que a gente vai fazer a partir de agora para que de uma próxima crise eu já não sofra tanto? E isso você traz muito para a gente. E o que eu percebo? Que talvez as pessoas que estiveram mais acomodadas dentro do teu ciclo, tá tudo bem agora, tá tudo certo, a gente segue do jeito que tá, sem buscar uma evolução, uma visão sistêmica de melhoria, acabaram sofrendo mais o impacto, porque elas não se programaram, elas não se planejaram, elas não enxergaram à frente e a possibilidade de ter reservas, busca de conhecimentos, até mesmo se comunicar com outras pessoas para saber um cenário. Muita gratidão, espero que nós possamos vivenciar outros momentos, compartilhar mais conhecimentos e vivências. Jorge Moraes, presidente do Conselho da Picorrucho, loja de moda infantil, conselheiro da Orion, gestão de ativos, conselheiro da Venture, pedi para tu transmitir uma mensagem final nesse nosso vídeo para as pessoas, os empresários e todos aqueles que estão passando por essa situação tão complexa. Vou contar aqui para finalizar, então, uma história que aconteceu comigo por ocasião das últimas eleições, onde eu estava tendo uma divergência de ponto de vista com a minha filha mais velha, e ela tentando me convencer do ponto de vista dela e tentando entender o meu ponto de vista. A gente tem uma relação maravilhosa, mas naquele momento ela não conseguia entender o meu ponto de vista. Então um dia ela me ligou e viu: "Ô pai, tu viu o teu candidato no Roda Viva ontem?" Daí eu disse para ela que não tive oportunidade. Eu sabia que ele ia estar lá, mas eu não tinha tido a oportunidade de ver. Daí ela me mandou: tá aí o link, daí tu vai, mas assiste todo o programa, que daí tu vai ver como eu tenho razão em todos os meus pontos. Eu assisti o programa do Roda Viva com a entrevista do candidato e liguei para ela e disse o seguinte: minha filha, tudo que ele falou é exatamente o que eu acredito, que é exatamente diferente do que tu viu. Na vida, e ali eu tive uma lição fantástica. A gente vê a vida com aquilo que a gente tem dentro da gente, acima de tudo. Então, a mesma coisa pode ser vista
por duas pessoas diferentes e as duas pessoas vão ver coisas diferentes, vendo a mesma coisa. Então, nessa crise, essa mensagem que eu quero dizer para vocês, para quem está nos assistindo, é que veja isso com atitude e ação. Não importa a ação que seja, que tenha serenidade, porque gera medo. Claro que gera medo, né? Sem saber o que vai ser no futuro, a gente fica apreensivo, em especial quando a gente tem pessoas nos grupos de risco da nossa família, sabe? E é tanta informação e desinformação que gera uma ansiedade enorme. Daqui a pouco a gente não sabe mais em quem acreditar. Tem cientistas com 2, 3 doutorados dizendo uma versão e cientistas com 2, 3 doutorados dizendo outra versão oposta. Então, é um momento bastante complicado, mas, assim, a gente vê aquilo que tem dentro da gente. Se a gente vê coisas de oportunidade, de um futuro melhor, de ação, que a gente precisa agir para transformar aquela realidade do jeito que a gente quer para a gente e para a nossa família, para a nossa sociedade, a gente sim consegue. É mágico, é difícil de explicar, mas é assim realmente que acontece. Jorge Moraes, muito obrigado pela conversa, pelas tuas percepções. Ana Paula Rodrigues Bono, obrigado. E a gente vai ficando por aqui. Logo vamos estar com mais um vídeo tratando deste momento tão complexo que estamos vivendo. Obrigado, tchau, tchau. Obrigado pelo convite. Um abraço.